Esse mês de março, a nossa temporada vai ser especial para nós, mulheres, em comemoração ao Dia da Mulher, ao Dia Internacional da Mulher. E aí eu trouxe uns dados para dividir com vocês. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2021, lançada do ano passado, é a mais recente até aqui, o número de mulheres aqui no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,9% de homens e 51,1% de mulheres. E é claro que não é nenhuma novidade que o nosso canal, o Papo com Nutri, ele nasceu para nos empoderar. Então, sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Estamos na nossa segunda temporada de 2023. Em janeiro, falamos sobre mulheres empreendedoras. Vou deixar aqui o card para quem não assistiu. E hoje eu tenho uma convidada super especial sentada aqui na mesa. Como vocês podem ver, temos, alguns apetrechos. E o nosso assunto é sobre maternidade, amamentação e, obviamente, nutrição. Mas, antes da Letícia se apresentar, eu convido você, que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha com uma mulher que precisa ouvir sobre esse episódio. Letícia, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse pra gente quem é Letícia Schirol, o que faz, por que faz e como faz. Obrigada, Jaque. Eu queria agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui conversando com essas mulheres incríveis que vão escutar esse podcast. E espero trazer muito conhecimento e agregar na vida de todas elas que estão assistindo. Eu sou nutricionista de formação, então a minha primeira formação é como nutricionista. E a minha carreira dentro da nutrição ela foi sendo mudada. Então, eu falo sempre que eu descobri o meu propósito ao longo da minha jornada. Então, eu comecei trabalhando com nutrição para emagrecimento de mulheres. Então, esse era o meu foco, essa era a minha linha de raciocínio, então, como eu me especializava. E, ao longo dos anos, eu tive a minha filha, a Helena, então também é uma das minhas formações. Obviamente, maternidade é uma pós-graduação. Ela vem depois da graduação. Com certeza. Então eu tive a Helena, que foi um divisor de águas na minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Então eu tive a Helena, sofri muito para amamentar, passei um bocado ali, que a gente vai contando ao longo desse episódio, mas as pessoas começaram a falar para mim: nossa, você ama tanto conversar sobre isso, você fala sempre com tanto amor sobre a amamentação, sobre a sua gestação, por que você não trabalha com isso? E na minha cabeça isso não passava, eu falava assim, não, gente, mas eu nunca vi, não conheço nenhuma nutricionista que trabalhe com amamentação, não era algo que era do meu conhecimento, então não era algo que eu pensava que poderia ser. Até que uma grande amiga ficava falando, você tem que trabalhar com isso, seus olhos brilham quando você fala de amamentação, você tem que sair dessa área de emagrecimento, você tem que falar de amamentação. E aí, você tem quanto tempo de formada, Letícia? Você se formou em que ano? De formada, 2016, se eu não me engano. Tá. E aí você começou com emagrecimento, caiu ali, fiz a minha primeira pós-graduação em ortomolecular, então era algo que era mais para o que eu queria mesmo, de emagrecimento. E aí, quando a Helena nasceu... Eu sempre costumo falar que o talento, ou ele nasce na dor ou no amor. Muitas das vezes ele nasce na dor. E às vezes o nosso talento é indicado por quem está ao nosso redor, né? Quando fala, olha, os seus olhos brilham quando você fala disso.
geralmente, quando alguém me fala, Jaque, mas eu não sei qual é o meu propósito ainda. Eu falo, você já experimentou perguntar para as pessoas que estão ao seu redor o que você faz com maestria e sem nenhum tipo de obrigação e de trabalho, como se fosse algo natural seu? Ali é que mora o seu propósito e o seu talento. Verdade. O meu ali nasceu no amor e na dor, né? Sim. Então, tinha um amor muito grande pela minha filha, que eu queria amamentar, até porque, como a minha formação era de nutrição, eu sabia que melhor alimento não tinha para eu dar. Sim. Então, eu tinha também uma cobrança, tanto pessoal quanto externa, de que você é nutricionista, você precisa amamentar. Então, eu sentia essa pressão em mim também, das pessoas esperarem que eu fosse fazer tudo conforme é o perfeito. E a gente sabe, quando a gente é mãe, que o perfeito... É o feito. É o que dá. É. Ali naquele momento, é o que você consegue, é o que é possível. Então, ali naquele começo foi quando eu não pensava ainda em trabalhar com amamentação. Eu nem sabia que existia uma carreira dentro disso. Nem eu. Por acaso que eu descobri. Então, como que eu descobri? Eu estava ali passando por aquilo, muita dor, cada um falava uma informação, então eu escutava da minha mãe falando: ah, mas eu também sofri muito para te amamentar, sangrava e doía muito, é assim mesmo, vai calejar. Como se o sofrimento fosse obrigatório. Obrigatório. Era passado que era obrigatório. E outras falavam assim, por que você não desiste logo? Dá uma fórmula, resolve isso. Por que você está sofrendo? Por que você está escolhendo sofrer? E assim, eu não estava escolhendo sofrer. Eu queria amamentar e estava sendo uma consequência aquele sofrimento que eu não sabia como resolver. E eu achava que eu não passaria por isso, né? Porque uma profissional da área da saúde. Sim. Eu falei, não existe a menor possibilidade de eu sofrer para amamentar. A nutrição materno-infantil nasceu para você junto com a sua filha? Nasceu. Na faculdade até tinha tido, assim, a gente tem um período, a minha faculdade pelo menos, eu tive um período de materno-infantil, mas assim, são ali, um período normalmente tem 4 meses e meio, né? Eu tive tudo que pudesse imaginar relacionado a materno-infantil. Então, desde o preparo para engravidar, a gravidez, o pós-parto, a amamentação, a infância, a primeira infância, era inviável alguém me ensinar realmente a fundo sobre materno-infantil naquele período curtíssimo de tempo. Sim. Então, eu achava que eu sabia, mas eu, na verdade, eu estava muito crua. E aí tive a Helena e eu tinha marcado para o pós-parto umas drenagens. Tá. E a menina me ligou, falou, olha, você tá com as suas drenagens marcadas, pagas, posso ir aí? Como é que você tá? E eu falei, olha, eu não tenho a menor condição de receber ninguém, eu tô tentando sobreviver, eu tô com muita dor, eu tô sofrendo muito para amamentar, eu não quero marcar nada. E ela me falou assim, Letícia, eu tive uma cliente que sofreu muito para amamentar e ela conseguiu resolver. Eu falei, como? Ela falou, uma profissional, uma consultora de amamentação foi na casa dela. Gente, consultora de amamentação, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Quem já ouviu falar que existia uma consultora de amamentação? Eu nunca tinha ouvido falar até esse momento. E aí eu falei, não, liga para sua paciente, para sua cliente e pede, pelo amor de Deus, o telefone. Porque eu tô, assim, desesperada. Ela falou, peraí que eu já te ligo. Aí ela ligou para essa cliente dela, que passou o contato. E eu liguei. Eu falei, oi, tudo bem? Me identifiquei. Falei, olha, eu tô passando por isso. Minha filha tem tantos dias. Ela falou, Letícia, eu trabalho no hospital. Eu tô de plantão até, se eu não me engano, 11 horas da noite. Eu falei, você pode vir depois? Aí ela falou assim, se não for um problema pra você. Eu falei, não, meu amor, você não tá entendendo. O que eu estou passando, você pode vir no meio da madrugada. Aí ela falou, então tá. Até porque a gente vai estar acordada, né? Eu não vou dormir, né? Tá tudo bem. Noite é dia. Exatamente. Aí ela falou, então tá. Então quando eu acabar o meu plantão, eu vou pra sua casa. Tá bom, ela chegou lá em casa de madrugada, porque o plantão dela ela era em Laranjeiras. Então assim, era muito longe da minha casa. Quando ela chegou, ela simplesmente, de meia dúzia ali de movimentos que ela fez, eu já senti, eu comecei a chorar. Eu falei, eu nunca consegui amamentar dessa forma. Lógico, eu estava ainda com dor, não é milagre. Sua filha tinha quanto tempo de Tinha uns 10 dias. Tá. Não é milagre, então assim, não foi algo que, meu Deus, pronto, agora tudo flores. Não, era um processo, mas eu senti ali que tinha uma luz no fim do túnel, porque eu comecei a sentir um alívio.
realmente, assim, olha, não tá doendo tanto quanto tava, tá incomodando. Essa formação, existe algum curso específico ou uma especialização, Letícia? Eu fiz um curso específico, então depois disso eu fiz uma pós-graduação dentro da nutrição, em materno-infantil. Tá. E depois disso eu fiz uma formação para ser consultora de amamentação. Então existe um curso básico, pelo menos aonde eu fiz a minha formação. Curso básico são vários dias, tem muita teoria e muita prática. Então, assim, até algo bacana, porque as mães são voluntárias que vão lá, então que estão sofrendo com a amamentação, a gente consegue orientar e ajudar dentro da nossa formação. Legal. Então são vários dias, é uma imersão mesmo. E depois a gente tem outras formações. Então, os avançados, que são temas mais específicos dentro da consultoria de amamentação. Você acha que uma mulher que teve um neném recém-nascido, um dia, eu digo, né? 2 dias, saiu do hospital, 4 dias que sai? Normalmente 3, 4 dias. Isso. Se ela começar com uma consultora de amamentação, ela não sofre? Não, eu digo que o momento ideal da consultora de amamentação chegar na sua vida é na gestação. Ah, é? Eu gosto que o meu ideal, né, o que eu indico, é que faça uma consulta antes, porque a gente vai aprender toda a teoria. Certo. Então, é quando eu utilizo o meu material, porque a gente consegue ensinar como que ela vai identificar. Porque se eu chegar na casa dela, já tem alguns dias de amamentação. Então, muitas vezes, essa mulher já está sofrendo. Mas no hospital, eu sei porque quando eu tive meu filho, as enfermeiras tentam ensinar pra gente. Eu lembro até hoje que elas falavam, você tem que colocar a rodelinha toda do seu... Como é que é o nome? Esqueci. Auréola. A auréola toda do seu peito dentro da boca do neném. Uhum. Eu falava assim, gente... não vai estar dando. Porque o colostro é o primeiro alimento ali do bebê. Isso. E eu sofri muito também. Só que, tradicionalmente, a nossa ancestralidade, né, feminina, já está preparada porque fala que é para sofrer. Né? Não, Falam que são os 15 dias iniciais, não tem jeito, você tem que sofrer. Eu lembro que quando minha mãe chegava de madrugada com o meu filho, eu falava assim, não quero, agora não, por favor, me dá só mais 1 hora. Era desesperador. É desesperador. Era eu chorava. desesperador. Quando a minha filha começava a chorar, que eu sabia que ela queria peito de novo, eu chorava junto. Eu chorava junto também. Porque eu falava, eu vou passar pela dor que eu tô sentindo Eu chorava de novo. junto, É muito difícil, assim, quando você não tem uma informação ali é muito difícil. E aí você faz o plano, digamos assim, um plano de consultoria. Exatamente. Você atende a gestante também como nutricionista. Sim. E atende ela como consultora de amamentação pré-parto. Sim, no cenário ideal, Certo. né? Vamos botar. É então, isso. Primeiro eu atenderia antes da gestação. Então, o preparo para engravidar, para a gente preparar como nutrição. Como a gente chama essa mulher que está tentando engravidar? Eu gosto de chamar de futura mamãe, mas tem gente que popularmente chama de tentante. A gente ficou na dúvida, né, Dai? A gente ficou na dúvida com isso, É porque, assim, normalmente chamam de tentante. Mas eu não amo muito essa palavra. Eu gosto mais de futura mãe mesmo. Ou como ela preferir também ser chamada. Mas eu entro ali nesse cenário de pré-gestação. E aí começa a preparar para engravidar, para a gente equilibrar se tiver deficiências nutricionais, entrar com algumas vitaminas, com alguns nutrientes que são necessários para a fertilidade. Então, muitas vezes, o casal chega nessa consulta. Então, que é o ideal, que a gente trabalhe os dois. Porque, muitas vezes, a gente bota só na mulher. A gente esquece que o homem também está presente para essa gestação Depois a gente acontecer. vai abordar um pouco a questão de nutrição para a futura mãe e para o homem. E aí eu quero até te fazer algumas perguntas sobre suplementação, tá? Mas pensando aqui na consultora de amamentação, então você começa com a consulta e aí você treina essa mãe na teoria com isso, né? Com seus equipamentos. Exatamente. Para que ela se familiarize com a pegada. Não só a pega, a gente tem vários assuntos que eu abordo durante a gestação. Então, eu entrego também um material todo teórico para ela ler. Se ela quiser ler livros sobre, também eu adorava. Tem muitas que gostam, algumas que não gostam, mas eu deixo dentro do material. E eu começo a trabalhar com ela dúvidas que eu sei que vão acontecer. E que não vai ser naquele momento que ela está, muitas vezes, ali com dor ou com algum desconforto, que ela vai conseguir escutar o que eu estou passando. Então, eu consigo passar isso antes dela ter o bebê.
Legal. Então, eu falo sobre como é que ela vai tirar o leite, como armazena, como é que ela pode fazer, como é que ela vai descongelar depois, se ela quiser sair, como é que ela pode não atrapalhar a amamentação. Perfeito. Então, são dúvidas que eu sei que vão vir depois. E que na hora do desespero é bom já ter ela ciência. já ter esse material. Então, ela consegue já ter várias informações ali que vão ser muito úteis para ela. Gente, olha que segmento legal para nutrição materno-infantil, né? Uma especialização em consultora de amamentação, porque você dá para sua paciente um atendimento mais completo e eficaz. Uhum. E a nutrição nada mais é do que sobre alimentos. E qual é o primeiro alimento que a gente recebe na vida? Leite materno. É o leite materno. Dá Então, uma indicação de livro para as gravidinhas que estão nos assistindo agora e que gostariam de ler sobre gestação. Na minha época, era O que esperar de quem se está... O que esperar quando se está esperando. O que esperar quando se está esperando. Eu amava. Tem algum outro? Eu gosto muito eu gosto mais dos que vão para a área da nutrição. Então, tem a nutrição da Andrea Fricks. Tem um peraí que eu vou me lembrar o nome do autor, que ele tem vários livros. Gonzalez. Ele tem vários livros, todos deles são maravilhosos, então são todos nesses assuntos. Então tem sobre a maternidade, tem sobre aleitamento materno. Ele é o que eu mais gosto de indicar. Legal. E você divulga bastante no seu perfil sobre laser terapia. O que é isso? A laser terapia seria com esse aparelho. Então a gente tem aqui diversas frequências que a gente pode colocar. Mas, resumindo, para que eu utilizo ele? Você pode utilizar tanto para anestesiar, dependendo de como colocar. Então, muitas vezes, essa mãe que está com dor, que me chamou ali já no desespero, que não foi uma mãe que eu atendi desde a gestação, que já está ali com 10 dias, 15 processo dias. Inflamatório. Exatamente, que o bico já está rachado, ferido. Então, eu consigo dar uma anestesiada para poder corrigir a pega e botar esse bebê para mamar. E depois da mamada, eu faço o laser no machucado para poder acelerar a cicatrização. Certo. Então, aquela cicatrização que muitas vezes, antigamente, levavam dias e dias. Aí tinha aquelas orientações de vai pro sol. O laser, ele resolve. Só que assim, ele resolve a machucado que tá ali. Então, a gente consegue tratar e acelerar a cicatrização. O que a gente precisa sempre lembrar é que ele não é milagre. A gente precisa tratar a causa. Então, quando a gente não... Muitas vezes me procuram, você pode vir aqui me aplicar o laser? Não, eu não vou aplicar o laser, só se for dentro da minha consultoria. Porque nada adianta eu resolver aquele machucado se o bebê continua pegando errado, se tá com erro ali de posição, de pega ou de freio, do que for, porque ele vai machucar de novo. Então, o laser, ele vai ficar como consertando, exatamente, ali uma coisa que a gente não resolveu o problema. Então, mais importante do que o laser é sempre ter a consultoria para resolver a causa. E o laser, ele vai auxiliar nessa cicatrização e ele realmente tem resultados, assim, fantásticos. Consegue ensinar aqui pra gente a pega? A pega, ela deixa eu pegar aqui meu neném. Certo. A pega, a gente precisa que esse bebê sempre esteja com a boquinha bem aberta. Então, a gente passa... A produção vai vir aqui para poder chegar bem pertinho, né? Ah, tá bom, então. Eu achei que ele fosse me dar algum recado. Aí eu, tentando meio que disfarçar, olhar. Eu falei, diga. Pode? Então, a gente pega sempre esse bebê. Ele precisa estar com a boca bem aberta. Do bebê aqui, né, no caso, ele já está. Mas como que a gente faz num bebê de verdade para ele abrir bem essa boca? A gente passa o bico da mãe entre o nariz e o lábio superior. Que aí ele começa a procurar. Exatamente. Ele tem esse reflexo de procura e ele abre bem a boca. Então, a gente só pode colocar ele mesmo para pegar quando ele está com essa boca bem aberta. Bem aberta. Depois que ele abriu essa boca, a gente vai pegar e apontar. Eu sempre indico que dê uma reduzida, assim, na auréola, porque foi o que você falou. Precisa pegar o máximo da auréola possível. Certo. E a gente vai colocar primeiro no lábiozinho inferior e o bico apontando mais em direção ao céu da boca, tá? Então, a gente faz esse movimento aqui. Perfeito. Tá? Os lábiozinhos para fora e o máximo da auréola possível,
tá? Esse é o movimento correto. Tá. Também a gente tem posições do bebê. Então, a gente tem posições que a gente amamenta. Pode ser assim, virado. Sempre lembrar do corpinho virado para a mãe, que às vezes eu chego, o bebê tá assim, com a barriga para cima e o rosto virado para o lado. Então, é o corpo da criança também virado com o corpo da mãe. Exatamente. Pra gente manter essa coluna o mais reto possível. É igual a gente. Se a gente fosse comer, a gente come com a postura reta. A gente não come assim. Então, a gente mantém essa postura para levar até o bico e fazer essa pega. Existem outras posições também, que a gente chama de cavalinho, que é o bebê. Eu nunca amamentei em outra posição, a não ser assim. Tem mães que preferem, é muito individual. Eu indico que teste. Sim, ótimo. E veja como que fica melhor. Quando são gêmeos, o ideal é que faça essa aqui. Porque você consegue amamentar os dois ao mesmo tempo. Nossa. Então, você vai colocar ele... Tem sempre uma almofada, um travesseiro aqui embaixo, ou até almofada de amamentação. E o bebê tá virado assim para você. E você consegue amamentar os dois ao mesmo tempo. Então, essa aqui eu indico bastante para quem tem gêmeos. Isso, certo. Porque a gente diminui um pouco o cansaço dessa mãe de ter que amamentar depois ainda colocar amamentar. Colocar para rotar, depois ainda mais uma mãe sem rede de apoio. Exatamente. Então, quando consegue amamentar ao mesmo tempo, fica mais dinâmico para essa mãe. Então, a gente pode amamentar deitada também, que isso é algo que me perguntam. Posso amamentar deitada? Super pode, até eu indico, porque você já está descansando. Então, muitas vezes você tá na cama, você tá ali meio sonolenta ainda, meio descansando, você consegue pegar e amamentar deitada. Você não precisa se levantar, sentar, e não tem problema nenhum amamentar deitada, contanto que faça da forma correta. Então, olhar sempre a pega, fazer exatamente o que eu estava ensinando sobre abrir a boquinha do bebê. Não é simplesmente, tô deitada, colocar o bebê o peito para fora e amamentar. Não é. Entendi. Então, é tipo, passa o mamilo aqui no bebê. Exatamente, do nariz pro lábio. E aí depois faz assim e enfia toda a auréola dentro da boca do neném. O máximo possível. O máximo possível. Exatamente, e o bico apontando pro céu da boca do bebê. Então, primeiro a gente coloca a parte de baixo. E depois a de cima. Exatamente. Entendi. Entendeu? E aí faz um vácuo. O que isso evita na pega? Evita Evita fissuras, evita que esse bebê, muitas vezes, se tiver com uma pega errada, ele não consegue tirar o leite de forma adequada. Aí ele fica sempre com fome. Ele fica com fome e a gente também pode ter um problema de leite parado nessa mama. Então, essa mãe pode vir a ter um peito empedrado, uma mastite, porque não está extraindo da forma correta. Então, esse bebê ele vai ficar fazendo força, sucção, ele está se cansando, gastando energia e não está extraindo o leite todo. Então, ele pode ter uma perda de peso e essa mãe pode ter essas consequências também, além de machucar, dor, desconforto. Tá. E pensando agora nas mães que não puderam amamentar por algum motivo, o que você, como consultora de amamentação, orienta? Essa mãe que não amamentou. Isso. Mas ela quer amamentar? Mas ela quer amamentar. Então, dependendo do tempo que esse bebê tem, a gente consegue muitas vezes reverter. Tá? Então, a gente consegue muitas vezes voltar com a amamentação, muitas vezes até exclusiva. É mesmo? Porque a gente vai estimular essa mama, tá? Diversas vezes ao dia. Então, a gente vai estimular tanto com uma bomba, quanto a gente vai estimular com o bebê. Então, a gente vai fazer uma junção. E eu até trouxe aqui, isso é uma sonda, tá? Que eu utilizo muito, principalmente nos casos que ou esse bebê está na fórmula exclusiva, ou ele está precisando complementar. Então, a gente vai estimular a mama da mãe a produzir e ao mesmo tempo que a gente está alimentando esse bebê. Então, para uma mãe que não está amamentando, seria o ideal, porque a gente está estimulando. Então, a gente coloca a sonda bem rente ao bico, tá? Não pode passar o bico, porque senão você pode machucar o sal da boca do Exatamente. bebê. Então, a gente deixa bem rentezinho mesmo ao bico. Pode até colocar uma fitazinha aqui para não precisar ficar segurando. E essa partezinha aqui a gente coloca dentro do potinho, do copinho ou até da mamadeira, se tiver o complemento. E aí, quando esse bebê pegar e sugar, ele vai sugar tanto a mãe, que tendo leite vai sair junto, ou não tendo, a gente está estimulando. Também para poder... Para ter essa produção de volta.
E ele está sendo também alimentado pelo complemento que está ali, ou a fórmula, ou um leite materno que ela tenha congelado, armazenado. E ainda tem a conexão da mãe com Sim. o bebê. Tem o contato. O contato. Tem o contato tanto do pele a pele, quanto da boquinha do bebê aqui. No seio. Exatamente. Que a gente tem muitos benefícios, né? De ter o contato mesmo. Tanto que, assim, não se compara a extração da boca do bebê com a bomba. Mesmo você pensando, mas tá sugando, tá tirando leite, não é igual. Sempre o do bebê é muito diferente da bombinha. Da bomba. Exatamente. Então, a gente consegue fazer esse estímulo com a boquinha do bebê, que seria o ideal. Dentro da tua experiência, Letícia, quais são as principais características que as mulheres não conseguem ter leite ou amamentar? Tem algum traço mais forte? Então, normalmente, o que eu vejo na minha prática é que dificilmente essa mulher realmente não conseguiria amamentar. Muitas vezes acontece de, pelo meio, algo acontecer. Então, essa mulher ser desencorajada, tanto pela família, quanto muitas vezes até por profissionais. Caramba. Então, assim, é muito comum eu ver profissionais da área da saúde passando fórmula como, assim, como água. Não, olha só, você tá com dificuldade de amamentar, não quer perder ali aquele momento de olhar como que tá, corrigir, orientar. Vai, então toma aqui, olha, receita, fórmula, tantas doses, por tanto de água, tantas vezes ao dia. E muitas vezes não ouviu o que essa mulher queria. Porque eu sou muito da linha que a gente tem que respeitar a decisão da mulher conforme ela for bem orientada. Então, ela tem o conhecimento, ela pode fazer a escolha dela. Perfeito. Agora, uma mulher que fala, eu quero amamentar, é o meu sonho, é o meu desejo, você não olhar para essa mulher, você não atender essa mulher, você simplesmente prescrever ali para esse bebê ganhar um peso, aí eu já não acho muito desrespeito com essa mulher. Então, normalmente, o que acontece mais é de falta de informação. Então, entra muitas vezes com a fórmula, o complemento, sem ser realmente necessário, a família desencorajando, os profissionais falando, a dor também, e falta realmente uma rede ali de profissionais e de apoio da família para encorajar e orientar e realmente ensinar essa mulher. Via de regra, a amamentação ela é interrompida antes do desejo da mãe por causa dessas intervenções que acontecem, não por não teve leite ou por alguma realmente dificuldade que essa mulher venha a ter. Tá. Como é que funciona a sua consulta? Você tem um consultório, você atende home care? É home care que fala? Eu tenho duas formas. Eu tenho o meu consultório, que fica no Recreio, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu atendo lá e quando essa mulher é sobre amamentação, então, como nutrição, eu só atendo no meu consultório online. Tá? Quando é sobre amamentação, a consulta da gestação também é no meu consultório. E a visita que eu faço depois do parto, eu vou ao domicílio da mulher. Tá bom. Porque muitas vezes essa mulher não consegue ainda com aquele recém-nascido sair. Eu acho também que fica mais proveitoso, porque eu vou ensinar no cenário dela, não na minha cadeira, que é própria, com a minha estrutura. Eu vou ensinar assim, onde você gosta de amamentar? Na sua cama? Então vamos lá que eu vou te ensinar na sua cama, com as suas almofadas, com o seu travesseiro, como a gente vai fazer. Perfeito. E você faz essa recepção para essa mulher assim que ela chega do hospital? Ou você espera alguns dias? Como é que é? Então, eu combino normalmente de esperar um pouco. Por quê? As dificuldades, via de regra, começam a acontecer mais quando tem a descida do leite. Tá. Então, normalmente eu indico que ela me chame nesse momento. Então, ela me avisa quando ela tem o bebê. Letícia, nasceu. Estamos aqui, não foi pro CTI, tá tudo bem, estamos no quarto. E aí eu falo, ok, quando você estiver alta, você me avisa. Aí ela vai me avisa, vim pra casa. Vamos combinar então, daqui a uns 2 dias, 3 dias, para eu ir até a casa dela. Perfeito. Bastante conteúdo, gente. É bastante informação. Então, laser, para quem não sabia, existe, né, um SOS para ajudar na cicatrização.
sobre pega, gostei bastante. Vamos entrar agora um pouquinho na nutrição e gestação? Vamos. Quais são os cuidados essenciais com a saúde e alimentação das mulheres que querem engravidar? Que querem, tá bom. Então, ela ainda não está grávida. Não. Eu começo algumas orientações, lógico, basicamente um exame de sangue, para a gente ver como que estão as vitaminas, como que estão toda a parte nutricional dela, mas orientações de uma forma geral. Eu sempre oriento que comece a reduzir drasticamente o uso de cafeína. Então, a gente, quem trabalha, quem é empreendedora, normalmente a gente bebe mais do que a gente deveria de café. Que isso! Então, é algo que eu já começo ali antes da gestação, porque na gestação a dose que a gente tem de segurança é bem baixa. Então, para essa mulher não sofrer tanto ali com a abstinência. Exatamente. Então, com a dose que ela vai poder usar na gestação, muitas vezes ela vai ter um pouquinho de abstinência. Então, eu já começo antes dela engravidar para reduzir. Eu estimulo sempre que possível uma atividade física, retirada do consumo do álcool. Então, álcool, cigarro, se possível. Atrapalha? Para quem atrapalha está tentando muito a engravidar? Fertilidade. Atrapalha muito a fertilidade. E a gente tem que pensar que muitas vezes, nesse cenário que ela está ali pensando em engravidar, ela muitas vezes já retirou a medicação ou um DIU. Sim. Então, ela pode, na verdade, engravidar a qualquer momento. Então, normalmente, elas já não evitam mais quando elas estão nessa fase. Então, a gente tem que pensar que a qualquer momento, antes da gente descobrir, já vai estar sendo formado ali um bebê. Que normalmente a gente descobre só quando ocorre o atraso da menstruação. E aí já tem 4 semanas, né, pelo menos. Exatamente. Então, a gente precisa já também lidar com essa mulher como se ela pudesse estar grávida a qualquer momento. O que você prescreve de suplementação? Então, existem alguns suplementos que são de forma mais geral, que a maioria das mulheres precisam. Então, o ômega 3, eu amo. Então, é um suplemento que normalmente a gente precisa suplementar porque não tem o consumo adequado dos peixes e muitas vezes não são de boas fontes. Então, normalmente, sim. Eu gosto muito da coenzima Q10 para fertilidade. Tanto para homem quanto para mulher, né? Tanto para homem, tanto quanto para mulher. Então, eu gosto bastante também da coenzima. A gente tem o complexo B todo, de uma forma geral, ele é muito importante também para a fertilidade, mas a gente tem o famoso ácido fólico, que toda mulher escuta, que precisa começar antes, mas assim, são alguns suplementos básicos esses, mas o ideal é que sempre que possível façam um exame de sangue, uma anamnese bem detalhada para a gente poder identificar como é que é a rotina dessa mulher também, o que ela come, o que não come, para a gente identificar possíveis deficiências. E para gestante, você também faz esse acompanhamento? Ele é mensal, Letícia? Então, normalmente eu indico a cada 2, 3 meses. Não precisa ser mensal, porque a gente não tem... Algumas vitaminas até alteram de um mês para o outro. Algumas outras coisas a gente precisa esperar realmente o tempo do suplemento fazer efeito, da mudança da alimentação, da rotina, para a gente poder reavaliar no exame de sangue, para poder ver se resolveu ou não, se a gente precisa aumentar a dose, diminuir, mexer. As suas pacientes procuram uma nutricionista na gestação mais por estética, por medo de engordar, ou pensando na parte hormonal e de vitaminas? Então, Jaque, eu acho que isso vem mudando assim, bastante o meu público. Quando eu comecei a trabalhar com gestantes, só vinha mulheres que estavam com diabetes gestacional. Porque aí estavam com diabetes e a obstetra falava, olha, você precisa de uma nutricionista porque diabetes gestacional é muito grave. E realmente é muito sério. Então, eu recebia muitas mulheres que assim, já chegavam com diagnóstico e eu precisava trabalhar ali o resto daquela gestação para a gente não ter as complicações da diabetes gestacional e controlar o máximo possível. Hoje, graças a Deus, isso vem mudando. Eu acho que muito com a rede social, a gente tem divulgado muito, falado da importância de você vir antes dessa doença, de você vir se cuidando desde sempre, de uma questão de realmente você estar formando um ser. Olha o quão complexo a gente é. Então, o ser humano, ele é muito complexo. Então, a gente formar um bebê é algo que a gente precisa ter uma atenção muito
muito específica mesmo, para poder ter um melhor desenvolvimento. Então, hoje, ainda vem algumas mulheres assim, que estão com alguma doença e que precisam trabalhar durante a gestação, mas tem aumentado cada vez mais as mulheres que vêm informadas, falando, não, eu vim porque eu quero ter uma boa nutrição para o meu bebê. Que ótimo. Maravilhoso. Meu filho tem 11 anos. Há 11 anos atrás, eu não procurei uma profissional de nutrição para ter um acompanhamento. Meu acompanhamento, ele era feito única e exclusivamente por obstetra. Hoje, eu tenho algumas amigas que a primeira coisa, me contou que está grávida, estou marcando a nutricionista para você. A primeira consulta é um presente meu, para poder estimular ela a se olhar, né, com atenção nesse momento. Sim. Porque nós ficamos, e aí eu me incluo dentro disso, porque eu vivi uma pressão estética muito grande quando eu engravidei. Nossa, mas o meu quadril foi algo que, assim, sem brincadeira, nos 3 primeiros meses eu coloquei muita barriga. Então, era um misto de sensações, né? Nasce um bebê, mas também está nascendo uma mãe. Peraí, é muita coisa para a gente administrar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não gostei de estar grávida. Eu não curti a minha gravidez. Eu acho tão importante falar isso. Eu não gostei, porque era tanta pressão em cima de mim, de como eu deveria ser, de como eu estava, que eu tinha engordado tantos quilos naquele mês, que eu não curtia a minha gravidez. Eu comecei a curtir a minha gravidez quando eu sentia muito meu filho mexer. Ali foi o momento que eu curti a minha gravidez. E os meus desconfortos também foram grandes, meu nervo ciático, enfim. Era algo, né? Então, assim, diferente, por exemplo, da amamentação. Eu amei amamentar. Foi algo para mim, assim, transformador, um momento de conexão absurda com meu filho. Até hoje, eu olho meu filho, quando ele vai comer alguma coisa muito gostosa ou tomar alguma coisa, ele vira o olho da mesma forma quando eu estava amamentando ele. Diferente de outras mulheres que tiveram uma amamentação completamente traumática. Sim. Então, o espaço da mulher é muito variável. Ela pode se sentir da forma que ela quiser, sem pressão estética. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que sempre bater muito para não tentar colocar cada uma no mesmo lugar. Não, é muito importante a gente falar que tem mulheres que não vão curtir. E a gente precisa normalizar isso. Porque muitas vezes tem aquela pressão de, nossa, você já não ama incondicionalmente o seu bebê dentro da barriga? Muitas vezes essa mulher não. Ela precisa ter uma conexão depois do nascimento. Que ela vai conviver com aquele bebê e que vai vir esse sentimento. Mas ela se sente culpada na gestação porque não está vivendo esse amor incondicional dentro da barriga. E a gente precisa normalizar. Tem mulheres que vão sofrer na gestação, que tem enjoo. Horrível. Como é que essa mulher pode estar feliz da vida? Não tem como ficar feliz e enjoada ao mesmo tempo. Sorry, não tem. Não tem. Exatamente. Então, assim, a gente precisa normalizar essas mulheres a falarem, não, eu não gostei da minha gestação. E tudo bem. Sim. O meu amor pelo meu filho é o mesmo. Exatamente. Ou como não gostei de amamentar. Amamentar pra mim foi difícil. Tudo bem também. Eu acho que a gente tem que normalizar os sentimentos e respeitar os sentimentos dessa mãe. Porque senão a gente coloca mais uma pressão. E estar gestante, ter filho, a gente ser mãe já é uma pressão que a gente mesmo se coloca. A gente não precisa que ninguém coloque. Então, quando uma outra mulher chega para essa mãe e fala assim, tudo bem, você vai amar o seu filho depois. Não se preocupe, não se culpe, não se pressione. Eu acho que isso é tão importante a gente levar esse movimento de vamos normalizar. Exato. Que cada mulher é um jeito, cada mulher vai curtir de um jeito, cada mulher vai ter um sentimento e a gente tem que respeitar. Exato. Tem algumas passagens assim na minha maternidade, na minha gestação e no meu parto, que eu me lembro muito, que um deles foi quando, assim que meu filho nasceu, eu tive uma cesárea, eu nunca tive vontade de ter parto normal, eu tinha pavor de dor, eu tinha pavor, eu via aqueles filmes, eu falava assim,
gente, eu não consigo passar por isso. Eu me sentia fraca, sabe? Hoje, eu acho que se eu engravidasse uma segunda vez, eu já teria mais coragem. Porque eu sei o que é fazer uma cesárea. Não é tranquilo. Minha mãe falava assim, é muito tranquilo. Depois que eu passei, eu falei, gente, não é tranquilo. De repente, senti aquela dor. É uma cirurgia. É uma cirurgia que tem complexidade, que tem riscos e que muitas vezes é indicada, mas a gente não pode normalizar que, fui lá fui lá e pintei a unha e voltei. Não é. E aí, quando eu terminei, eu tive o filho, aí o médico falou assim, você quer dorme um pouquinho, eu vou por aqui. Dorme só 40 minutos aqui no centro cirúrgico antes de você voltar pro quarto. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, né, gente? Eu falei, não vou dormir, doutor, eu quero ver o meu filho. Eu tô ansiosa, eu quero ver. Ele, tudo bem, eu não dormi. Assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu voltei pro quarto, e assim, quando eu voltei ali pro quarto, eu tive uma reação da anestesia, eu tremia tanto. Uhum. E aquilo pra mim ficou tão marcado assim na minha vida, porque eu entrei e o meu neném entrou junto. E aí estavam lá as pessoas, todo mundo foi em cima do neném. Eu falei assim, gente, e eu? A única que veio em cima de mim, minha mãe. Não, deixa eu ver minha filha, já levantou o Leução. Ela não tá sangrando, tá tudo bem, volta, doutor. Então, assim, são muitos momentos, assim, quando um filho nasce uma mãe da maneira... Por mais que a gente se prepare 9 meses, eu me preparei para aquilo. É algo muito transformador. Não, e eu sempre indico, assim, as pessoas que eu convivo, né? Vai visitar uma mulher que acabou de ter bebê. Isso. Respeita o espaço dela, pergunta o que ela quer. Porque muitas vezes acontece isso. A mãe tá ali, chega aquele bando de gente pra visitar. Todo mundo quer pegar o bebê. Eu não visito mais ninguém, Letícia. Eu acho que você pode ter, se você tiver uma intimidade, até visitar. Mas sempre chegar lá e perguntar. O que você gostaria? Eu posso pegar? Eu não posso? Você quer que eu faça alguma coisa? Você já comeu hoje? São perguntas assim, você quer ir no banheiro? Você tá quer que eu segure? Né? Você quer que eu chame? Exatamente. Você espera a demanda daquela mãe. Porque muitas vezes ela não quer que ninguém pegue o bebê. Às vezes a mãe tá naquele momento ali, meio leoa, que ela não quer que peguem. Ela quer, na verdade, que você bote um prato de comida para ela. E faz parte isso. Ela não quer, respeite. É dela ali, aquele momento. Então, acho que sempre perguntar, você já comeu? Levar, eu acho que é sempre muito delicado. Se possível, você levar uma comida no dia quando for visitar. E tem gente que acha que quando você vai fazer uma visita, a pessoa ainda tem que te esperar com um bolo, com alguma... É surreal. Só não foi mãe, né? Não foi. Essa pessoa ainda não sabe o que é um pós-parto. Como a mãe tá ali com os sentimentos, os hormônios todos descontrolados ainda. Então, esperar isso de uma puérpera é maldade. Eu trouxe um dado aqui que eu achei bem, que o time pegou, eu achei bem importante. A gente acabou de viver um momento muito triste da pandemia do Covid, que inclusive registra, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que o número de mortes de mulheres grávidas ou até após o parto cresceu em 41,9% no Brasil em 2021. Em 2020, o último registro foi de 1.984 mortes. E, em 2021, o número saltou para 2.787 mulheres que morreram. O obstetra e pesquisador do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, aqui da criança e do adolescente, Marcos Nakamura, estudou sobre isso e ele afirmou que, além da questão respiratória da gestante, tem um distúrbio inflamatório que aumenta a chance da trombose. E a grávida ou a mulher que teve o parto tem uma predisposição a ter essas complicações, especialmente de trombose em relação à população normal. Diante desse cenário, você acompanhou na sua prática alguma alteração? A pandemia, ela alterou muita coisa. Então, assim, a gente teve algumas alterações nutricionais que foram bem vistas, assim, durante a pandemia. Então, algumas deficiências. E a gente teve, sim, assim, uma dificuldade muita... Primeiro que no começo a gente não sabia muito bem o que era
essa doença, como a gente ia Sim. lidar na gestação, muito menos as consequências que poderiam ter. Certo. Então ficou aquele momento ali meio sem informação mesmo do que a gente pode fazer. Depois vieram algumas informações, alguns estudos, vindo aos poucos. Então teve a dúvida também do que a gente faz. É melhor uma cesárea, é melhor um parto normal? O que a gente vai fazer? E a gente teve, sim, algumas complicações ali. Por conta circulatória? Por conta circulatória, por conta de deficiências também. Também por... A pessoa, muitas vezes, infelizmente, durante o parto, no começo, estava com Covid, então precisava estar isolada, muitas vezes, não recebia visita. Então, a gente também teve algumas consequências emocionais dessa mulher que estava em pânico, muitas vezes, com pavor de pegar. Ou no pós-parto, essa mulher que já é muito solitária, o pós-parto, ele já é algo muito difícil para a maioria das mulheres. As crianças que nasceram sem em apoio. 2020, elas só foram ter uma vida social em 2022. Sim. Né? Sim, e a gente tem as consequências disso. Aniversários que não foram comemorados, né? É verdade. Socialização é muito importante. Então, a gente também teve uma questão de muita medicalização. Então, Você chegou a perder alguma gestante, Letícia? Não. Não? Graças a Deus, não cheguei a perder nenhuma E diagnóstico gestante. de trombose? Tive. Tive. E é com medicação? Normalmente, precisa entrar com medicação diária ali para poder manter essa gestação. E você percebeu que isso aumentou da pandemia para cá? Eu já venho notando já que um aumento de problemas circulatórios de uma forma geral, tá? Não sei se pelo uso muito indiscriminado, muitas vezes, de anticoncepcionais, certo. Que aumenta o risco. Então, assim, eu já venho vendo, muitas vezes, abortos de repetição, depois essa mulher recebe o diagnóstico de que, na verdade, ela tinha um problema circulatório, por isso ela teve vários abortos. Então, eu senti sim que teve um aumento durante ali a pandemia, mas que é algo que vem gradativamente aumentando também. A gente também tem um outro dado aqui, que o aborto espontâneo, ele acontece principalmente até a 14ª semana inicial da gestação ali do bebê, né? E que a principal características são alterações genéticas do embrião que está dentro da mamãe. E isso é um assunto que não se fala muito. Sim. Todas as mulheres que passam por um aborto espontâneo, naqueles primeiros meses, nunca vão falar eu sinto que elas não dividem as suas dores. Existe algo que meio que uma vergonha. Sim. De falar sobre esse aborto inicial. Sim, a gente tem um dado, né, que seria que na primeira gestação, em média, 25% tem um aborto na primeira gestação. Então, a gente está falando que 1 a cada 4 mulheres vão perder o primeiro bebê. Então, é algo assim que... É alto? É um valor alto, alto. Exatamente. E que a gente precisa falar sobre isso. Muitas vezes, tem comentários desnecessários, assim, de, mas nem era um bebê ainda. Ai, pelo amor de Deus, gente. Então, são coisas que muitas vezes essa mulher, ela não quer se abrir porque ela não é bem recebida pelo mundo. Então, a gente precisa acolher essa mãe e falar sobre isso, sim, porque é, infelizmente, muito comum e muito natural, assim, Quando algo que você acontece. atende uma gestante antes dessa 12ª semana, você aborda algo sobre isso? Não. Não abordo. Porque acho que também a gente pode criar um medo dela muito grande, dela não querer curtir. Muitas vezes ela fala assim, não, eu não quero que ninguém saiba, eu vou fingir que ainda não tô grávida, porque eu não quero que depois eu tenha que falar sobre isso. Eu não quero contar para as pessoas. Então, normalmente, eu não falo sobre isso. Eu até estimulo assim, não, mas fala com seu bebê, ele já tá aí dentro, você tá formando. E se, Deus me livre, acontecer, foi uma perda sua, de um filho seu. Então, a gente precisa falar sobre. Existe alguma atenção especial de você como nutricionista para aquela mulher que já teve um aborto? Sim. Primeiro que, assim, normalmente eu pergunto quantos abortos aconteceram. Então, se foi um só, a gente
normalmente dá uma normalizada, Tá. porque como 25% é um Sim. valor alto, pode acontecer e que essa mulher não tenha nenhuma complicação mesmo para Certo. manter, que foi um caso isolado. Mas eu sempre fico mais atenta em alguns, normalmente tireoide, então todos os nutrientes que são importantes para a tireoide, então zinco, selênio, se tiverem muito baixos eu me preocupo, eu dou uma olhada como que tá, porque é algo que pode sim causar um aborto. Entendi. Então, a gente tem sim um olhar mais atento a qual foi a possível causa desse aborto para a gente evitar uma repetição. Perfeito, perfeito. E eu acho que também não é nenhum tabu, né, falar que muitas mulheres não se sentem prontas para ser mães e que não existem condições, assim, completamente perfeitas para isso. Às vezes a gente diz, não, vou ser mãe só quando eu, né, conquistar isso. Sim. Então, você tem experiência clínica com a depressão pós-parto? Sim. Infelizmente, assim, é algo muito comum, a depressão pós-parto. A gente tem ali uma fase que a gente chama de baby blues, tá? Que muitas vezes... Baby Blues. blues. Que é confundido com uma depressão pós-parto. E não é a mesma coisa. Nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Exato. É ali, quando a mulher acabou de ter bebê, a gente fica chorando, a gente tem umas alterações de humor ao longo do dia. Muitas vezes a mulher se pergunta, por que eu tô chorando? Olha pro bebê e chora. Olha pro marido, chora. Olha no espelho e chora. É normal, porque a gente está tendo alterações hormonais. Então, essa fase ali, isso é normal. Tá. Quando tem o tempo disso, ele se prolonga. Então, assim, essa mulher já teve bebê há muitos dias e ela continua tendo essas alterações. Essa mulher continua ali muito apática, muito depressiva, muito chorosa e já está passando do que a gente considera o baby blues. Aí a gente precisa ter um alerta, porque a depressão pós-parto, ela é muito séria. Não é falta de amor, tá? A depressão pós-parto não é falta de amor pelo bebê, não é por nada, é uma questão que algumas mulheres passam e que acontece. E a gente precisa, sim, sinalizar para o profissional indicado. Perfeito. Qual é o profissional indicado que faz esse acompanhamento junto com você? Então, normalmente eu entro em contato com o acompanhante. Então, se for a mãe que eu tenha algum contato, porque como eu vou na casa dessas mulheres, você cria eu tenho normalmente contato com o familiar que está ali. Então, às vezes o marido, às vezes a mãe, às vezes uma sogra, eu entro em contato e falo, olha, acho que você deveria ficar atenta, porque precisa estar ali mais do lado daquela mulher. E eu entro em contato com o profissional, o obstetra. Então, eu falo, olha, eu fui lá, eu vi isso, eu acho que vale você chamar ela para uma consulta, para uma avaliação. E normalmente o obstetra mesmo, que se achar necessário, encaminha para um psiquiatra ou para uma terapia também, para um psicólogo. Legal. Anteriormente eu te perguntei como é a suplementação para as tentantes e para as gestantes. Para o pós-parto, qual prescrição você faz para esse grupo de mulheres que precisam amamentar? Então, para o pós-parto, normalmente eu gosto bastante de manter o ômega 3, tá? Porque a gente passa pelo leite materno e a gente está ali naquele momento de desenvolvimento cerebral do bebê. Sim. Então, o ômega 3 ali... Gente, o ômega 3 é para a vida, né? Exatamente. O ômega 3... É para criança. É para criança, é para o idoso, é do mamando mulher. ao caducando. É isso. E, normalmente, precisa, às vezes, de um ferro e dos seus cofatores, então vitamina C, para poder melhorar a absorção do ferro, porque muitas vezes perdeu muito sangue ali no parto, no nascimento ou na cesárea. Então, precisa muitas vezes dar uma estimulada nisso. Probiótico, eu gosto muito, porque a gente tem que pensar, sim, que a gente tá... Exatamente, e daquele bebê. Então, as pessoas perguntam assim, o que eu faço para cólica? Calma. Gente, como eu não usei probiótico quando meu filho teve cólica? Olha o que a falta de informação faz, né? Exatamente. Eu sofri muito com a cólica. Tem a cólica que, assim, que ela é natural do bebê, tá? Porque ela é um amadurecimento da parte dele de digestão intestinal. Então, pode acontecer de forma natural. Mas existem cólicas que a gente consegue trabalhar com alimentação.
não tem aqueles alimentos proibidos, que sempre me perguntam. É. Leite causa, chocolate causa. Não tem? Não tem alimentos proibidos para nenhuma mulher que está amamentando em relação à cólica, tá? O que acontece é que a gente precisa identificar o que pode causar cólica naquele bebê. A gente tem que lembrar que ele é um indivíduo. Então, existem, claro, os alimentos que são mais comuns de darem cólica. Então, eu oriento sempre o feijão, grão de bico, deixa de molho, faz o remolho de 24 horas. Então, são orientações mais gerais. Certo. Mas o mais importante você percebeu alguma alteração quando você comeu? O que você comeu antes? O que você comeu naquele dia? E a gente tem que pensar, se for algo muito significativo, em possíveis alergias daquele bebê também, que infelizmente acontece bastante ter bebê alérgico. E muitas vezes é um alimento que você não imagina. Eu tive um caso já aqui no consultório que mais me impressionou. O bebê tinha um quadro, assim, nitidamente quadro alérgico. Tá. Muita cólica, muito choro, com sangue nas fezes, com muco. Então era, claro, um bebê com alergia. E eu, em contato com a pediatra, comecei a fazer a exclusão dos principais alimentos que a gente mais conhece como alergia do bebê. Uhum. Então, o ovo, o leite, a gente foi vendo, né? Esse bebê, simplesmente, Jaque, foram se passando dias e nada melhorava. A mãe já, coitada, tava comendo praticamente frango com legumes, né? E aí eu tentando, falei, meu Deus, que bebê difícil. Eu não conseguia achar qual era o alimento que estava causando aquilo. Simplesmente, Jaque, eu falei, não, olha só, você vai anotar tudo que você comer. Tudo. E me manda foto. Você vai, simplesmente, eu quero saber absolutamente tudo. Se você comer um chiclete, você vai me contar. Você vai anotar e eu quero saber tudo. Sabe o que tinha, já aquele alergia? Banana. Caramba! A banana, sim. Num alimento que você não é comum, que você não pensa que, meu Deus, vou retirar a banana. Não, era banana. Quando a gente retirou a banana, ela pôde voltar a comer todos os outros alimentos que a gente já tinha retirado. E o bebê parou de ter? O bebê ficou bom. Caramba! Então, o mais importante, assim, é você individualizar. Você olhar, peraí, deixa eu identificar esse bebê. A minha filha, por exemplo, ela tinha muita reação se eu comesse pimenta. Certo. Ela tinha de ficar muito assada. Ela ficava muito assada, muito assada. E eu identifiquei o que era que causava. Falei, não, é a pimenta. Pronto, eu parava de comer pimenta, melhorava. Se eu experimentasse algo apimentado, no dia seguinte ela estava toda assada. Então, eu sempre indico que olhe, observe, tenta relembrar o que você comeu ontem, Anota. como foi, exatamente. Agenda, né? Ótimo. E aí vai anotando e vai tirando de acordo com que aquele indivíduo não tem regra. Porque senão a gente acaba generalizando e deixando essa mulher muito restrita. Então, olha só, não come isso, não come aquilo, isso faz mal, isso faz bem. Existem alimentos que a gente não deve dar. Então, assim, de forma geral, porque fazem mal. Então, eu sempre vou contraindicar uma mulher comer alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, refrigerante, álcool, não vou indicar. Mas tirar um alimento que é saudável só porque alguns bebês têm alergia, não faz sentido. Não faz sentido. Perfeito, Letícia. Quando a gente pensa nessa parte de pós-parto e da alimentação para a mãe que está amamentando, como a gente sabe e descobre que o bebê já se alimentou o suficiente? Quando a gente pensa em leite materno, a gente fala de livre demanda. Certo. Então, esse bebê ele vai mamar o quanto ele quiser, à vontade. O que eu sempre oriento é que, quando é recém-nascido, a gente não deve deixar passar de 3 horas. Que tem uns bebês que são mais dorminhocos. Certo. São exceção, mas acontecem. Então, não deixe passar de 3 horas. Mas antes disso, livre demanda. Então, quer de hora em hora? Dá de hora em hora. Quer a cada 2 horas? Dá a cada 2 horas. Não tem problema. A gente vai observar por vários fatores. Como essa mulher em casa, sozinha, pode observar? Fralda. Esse bebê precisa estar fazendo xixi e cocô ao longo do dia. Então, a gente percebe que esse bebê está sendo alimentado, que ele não está desidratando. Perfeito. E que ele está sendo nutrido pelo leite materno. Profissionalmente falando, a gente vai olhar outros fatores. Então, a gente vai pesar esse bebê, ver se está crescendo, ver se está desenvolvendo, se ele está também tendo os sinais que são necessários. Então, de desenvolvimento mesmo, físico, motor. Então, a gente consegue ter uma outra avaliação. Mas para essa mãe em casa, dá o quanto ele quiser,
a hora que ele quiser, não deixe passar de 3 horas e observe as fraldas. Mostra pra gente aqui. Ela trouxe outra. Como é que a gente pode chamar isso? Isso aqui são o tamanho do estômago do bebê. Perfeito. Tá? Então, a gente tem aqui diversos tamanhos, porque muitas vezes pensam que precisa ficar por horas e horas mamando. Muitas vezes ele vai ficar por horas, tá? Mas não é porque ele tá precisando de tanto leite assim. É porque ele quer o afeto, ele quer o aconchego, ele quer o pele a pele. Então, tem bebês que passam horas no peito e não necessariamente estão se nutrindo naquele momento. Esse aqui é o primeiro que a gente tem, que é do bebê com 1 dia de vida, tá? Esse aqui... Ou seja, o estômago dele é uma uva. Para você que está no Spotify e não está nos vendo, o estômago dele é uma uva. Exatamente. Esse outro aqui seria com 3 dias. Então, olha, aumenta um pouco, mas... Uma cereja? Não, um pouquinho maior. É, por aí. Tá. Aqui seria com 7 dias. Uma ameixa. E aqui com 30 dias. Tá? Você vê que nem aumenta muito. Uma maçã da Mônica. Tá. Maçã da Mônica. Adorei as comparações. Porque ela é menorzinha, né? Sim, sim. Então, assim, o bebê, por isso que também ele precisa de várias vezes ao dia. Tem mulheres que ficam com medo, que falam assim, olha, meu bebê não sai do peito, ele quer o dia inteiro. Olha o tamanho do estômago. É. E a gente tem que lembrar que o leite materno, ele é de muito fácil digestão. Sim, é rápido. Muito rápida. Então, ele precisa de pouco leite, ele já encheu o estômago e rapidamente foi digerido e ele já está com fome de novo. Então, é normal esse bebê mamar muitas vezes ao dia. Agora, eu vou aproveitar que eu tô com 2 homens ali na produção. Um que o neném tem, acho que 10 dias, não é isso? E o outro que a mulher está grávida. Como é que os parceiros podem ajudar a mulher nesse momento de amamentação? Então, muitas vezes pode e deve estar no momento da consultoria, porque ele vai aprender a como massagear essa mama. Muitas vezes eu prefiro que o parceiro faça a massagem, porque eu indico sempre massagear, principalmente naqueles dias que o leite desceu, o peito fica muito cheio, muito rígido. Então, o ideal é que massageie antes de amamentar, para esse bebê conseguir fazer aquela pega bem melhor. Ah, tá. E quando é a própria mãe massageando, muitas vezes ela faz carinho. Ah, porque ela tá comigo. Exatamente. Então, ela fala assim, nossa, Letícia, quando você faz massagem é muito diferente de quando eu faço. Então, eu ensino muitas vezes os parceiros a fazerem. Então, que aí já me ajuda, essa mulher tá ali, o parceiro já tá massageando para esse bebê vir. O parceiro pode botar para rotar. O parceiro pode trocar Não, a botar fralda. pra rotar é ótimo. Que é cansativo, né? Exatamente. Então, assim, o parceiro consegue ajudar de diversas formas, ele só não vai conseguir amamentar. Mas ele pode... Mas ele é uma excelente rede de apoio. Excelente e muito importante. Então, ir buscar uma água. Então, saberem que dá muita sede amamentar. Homens, dá muita sede amamentar. Mas muita sede. Viu que a sua esposa começou a amamentar? Vai encher a garrafinha para deixar ali do lado dela. Pergunta se ela quer alguma coisa. Esteja disponível. É muito importante. Essa mulher, às vezes, só quer que você fique sentado olhando para ela. Ela quer uma companhia. Porque ela tá ali, a gente tem que lembrar que essa mulher, ela renasceu ali. Ela antes era uma mulher, agora ela é uma mulher e mãe. Então, muitas vezes, ela tá com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, com muita insegurança. Então, ter uma companhia, um porto seguro do seu lado, às vezes é só o que ela precisa. Então, o mais importante é estar disponível, aprender sobre a amamentação, não fazer comentários ruins. Então, estimular e falar, blindar os outros comentários é função do parceiro, proteger essa dupla. Então, aquela visita que você sabe que vai ser inconveniente, já dispensa, nem leva isso para sua esposa. Já dá uma protegida ali naquele ambiente dela. Você devia fazer um post sobre isso, você tem? Não Você tenho. devia fazer um post sobre isso. Verdade. Porque são informações de utilidade pública. Sim. Não é verdade? E que é tudo que aquela mulher quer naquele Tudo momento. que aquela mulher... E aí o homem não precisa adivinhar. Tá escrito ali pra ele, entendeu? Vai, verdade. Elas vão todas encaminhar para seus maridos. Ó, a empresária aqui, ó, rapidinho já pensa em algo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também. Não, antes disso, atenção, obstetras, que eu sei que eu tenho um monte de seguidoras, ginecologistas e obstetras. Vocês precisam de uma nutricionista, de uma consultora de amamentação na equipe de vocês, porque olha o tanto
de informação que uma médica não vai ter condição, né, de fazer um acompanhamento tão detalhado. Não tem. A gente tem que separar muito bem o espaço de cada um. Então, assim, a obstetra ali, ela tá muito focada na parte mesmo da saúde, de doenças, do nascimento. Ela não consegue ter o atendimento, uma consulta que vai abordar tudo. Então, a gente precisa, sim, ter parceiros profissionais que a gente confie, que a gente se identifique, para sempre estar agregando na vida da sua gestante. Uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? Outro dado que, segundo a OMS, o aleitamento materno reduz até 13% a mortalidade até os 5 anos de idade. E também evita diarreias, infecções respiratórias, risco de alergias, colesterol alto, diabetes, hipertensão e obesidade na vida adulta. Além de proteger a mãe contra alguns tipos de câncer e ajudar na recuperação pós-parto. Eu achei isso assim... Não precisa falar nem mais nada, né? Acho que não, né? Eu acho que a mãe que tiver essa oportunidade de amamentar tem que levar... Existe um período... eu sei que pela OMS eles indicam são 6 meses exclusivo. Isso, 6 meses exclusivo e pelo menos 2 anos. 2 anos. Que aí entra a introdução alimentar. É aquela fase da introdução alimentar. A gente vai entrar nisso agora. De 6 meses até 2 anos. Então, mas só para fechar, né, em relação ao tempo, que me perguntam também, mas até quando? Então, isso é muito individual daquela mulher. Tanto que a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 2 anos. Não existe recomendação de idade máxima. Tá. A gente tem pelo menos. Então, isso é muito individual da escolha, da decisão daquela mulher de se quer manter ou não. Tá. Fica a critério. Quando a gente pensa em introdução alimentar, gente, eu fiz a introdução alimentar do meu filho tão perfeitamente. Olha, foi tudo bonitinho, né? Aquela comida sem sal, que não deixa a gente, né? A gente não pode pôr sal, ou pode? Não, ideal que não, até 1 aninho. Tá, então não mudou, né? Não. Porque, de novo, eu não tinha uma profissional de nutrição, eu tinha a experiência da minha mãe, então eu só repetia o que eu ouvia dela. E eu fiz tudo bonitinho. O meu filho, com 2 anos de idade, eu estava comendo legume, ele vinha assim, gente, com 11 anos de idade não pode ver um verde no prato. O que eu fiz de errado, Letícia? É muito difícil falar assim, né? De uma forma tão ampla, sem eu acompanhar vocês. Mas, normalmente, a gente tem que pensar no todo, no hábito ali, do que acontece, como que tá em casa, o que tem na despensa. Sabe quando eu percebi que ele mudou? Quando ele foi para a escola. Porque na creche ele via os amigos rejeitando algumas coisas. E aí ele começou a rejeitar também. Entendi. Acontece que muitas vezes na creche nem costuma acontecer muito problema de alimentação, porque muitas vezes é a creche que fornece. Uhum. Quando vai para a escola, que é um momento ali mais tenso das famílias, porque normalmente você manda o lanche. Sim. Então você vai mandar para o seu filho um alimento saudável. Sim. O coleguinha vai levar um biscoito dentro do saco. Então começa a experimentar, normalmente, a provar Você essa também fase. faz o acompanhamento infantil? Só até 2 anos. Só até 2 anos. Tá. Eu só trabalho com a introdução alimentar. Perfeito. Aí essa parte de infantil e pré-adolescente, eu já não atendo. Tá bom. Então, a minha pergunta era, no momento da introdução alimentar, é possível criar hábitos no seu filho para o resto da vida? É o momento que a gente cria hábitos. Então, assim, aquele momento mais importante que a gente vai... Não quer dizer que depois, no futuro, eu fiz uma introdução alimentar ruim. Tá tudo perdido? Não, mas vai ser bem mais difícil. Vai. Tá? Porque a gente está formando ali o paladar. Então, se a gente for para um paladar muito doce, por exemplo, a gente tá formando esse paladar desse bebê que na vida adulta e na infância vai gostar mais de doce. Sim. Então a gente tem que sempre estar ali trabalhando os alimentos. Muitas vezes as famílias fazem até cara feia, assim, quando eu falo, olha, você pode dar maracujá. Normal, pro seu filho. Eu amo maracujá. Mas muita gente não.
só com açúcar, só com leite condensado. Eu falo, não, pode dar maracujá, pode dar limão. O seu filho ainda não tá com esse paladar do adulto. Do doce, né? Exatamente. Do açúcar. Então, quanto a gente puder evitar essa formação desse paladar, é muito importante, que a gente está gerando ali aquele hábito, aquela rotina de beber água. Então, muitas vezes a mãe, na introdução alimentar, que não dá muito, não tem informação completa, começa dando água de coco, em vez da água normal. Eu falo, não. Água. Água. Você tem que formar o paladar de água. Água não tem gosto, água não tem cheiro. Água só pode dar depois dos 6 meses. 6 meses. Tá. Antes é exclusivo. Tá. Quando é aleitamento materno. Tá. É exclusivo até 6 meses. Então eu falo, você vai dar água. Você não vai botar frutinha na água, você não vai dar água de coco, você não vai dar chazinho, você vai dar água. Formar o paladar dessa criança, beber água várias vezes ao dia. Então, é sim ali aquele momento. Normalmente acontece ali de 6 meses até 2 anos a introdução alimentar, que muitas vezes pensam que é só com 6 meses. Não. A introdução alimentar, ela vai até 2 anos para a gente poder fazer realmente ele formar esse paladar, conhecer os alimentos. Não é tão rápido. Sim. Os meus seguidores aqui já sabem que eu adoro o livro Indomável, da Glennon Doyle, que é um livro que fala sobre questões que envolvem mulheres. E principalmente sobre a pressão estética que nós vivemos. E tem um trecho que fala assim: eu sei para o que meu corpo existe. Não é para o uso dos homens, não é para vender coisas. É para amar, aprender, descansar, lutar por justiça. Sei que todos os corpos na Terra têm o mesmo valor incalculável. Mas mesmo assim, eu ainda carrego o veneno em mim. Ainda tenho todos os preconceitos que me foram inoculados por décadas. Todos os dias, eu ainda luto para amar o meu corpo. Eu acho essa frase muito forte. Muito. Porque é muito da ditadura que nós, mulheres, vivemos hoje Somos em dia. Impostas. De se encaixar dentro de um estereótipo. Sim. E pensando nesse trecho, quando você traz para as suas pacientes no pós-parto, como está o emocional dessa mulher? Eu sei que você também sabe, você também é mãe, você já passou por isso. Com essa questão estética e com o corpo dela que ainda está se adaptando. Normalmente eu já falo na gestação o que é para ela esperar. Porque o que imaginam, muitas vezes, é... Cláudia Leite. Exatamente. Rede social. Que você sai do nascimento, a sua barriga tá chapada. E não é. Você lembra, né, já Obviamente. Que parece que ficou um bebê lá dentro. Obviamente. E isso... Esqueceram de tirar alguma coisa. Esqueceram. A sensação é essa de, meu Deus, eu ainda tô grávida. Então, eu preciso falar isso, porque eu acho que quando a gente tem o conhecimento antes de acontecer, a gente sabe o que esperar. A gente, mais ou menos, já se prepara para aquilo. Então, não é uma surpresa quando aquela mulher se olha no espelho e fala, meu Deus. Isso é um tópico na sua... Sim. Tá. Eu sempre falo, olha... Quando nascer, o que vai acontecer? A sua mama vai ficar enorme, vai ficar muito cheia, vai ficar dolorida, porque isso é normal, Escurece. né? O escurecimento já acontece ali ao longo da gestação, mas muitas vezes dá assim uma escurecida ainda maior. Então eu já vou preparando, eu falo, olha, você vai comprar um sutiã de amamentação, compra um pouquinho maior, não compra muito justo, porque vai crescer, vai acontecer isso. A sua barriga... Eu indico normalmente, olha, compra fralda para usar, porque você vai ficar sangrando. Muitas vezes você não vai querer nada te apertando. Tem mulher que fala assim, eu vou comprar cinta. Depois fala assim, Letícia, não usei nada. Não queria nada me apertando, nada muito justo, nada muito me incomodando mesmo. Eu quero conforto. Conforto naquele momento que você tá ali passando pelo pós-parto. Então, eu sempre preparo, olha, do que vai vir. Então, eu sempre falo que a barriga... ela é a última a ir embora ali. Mas é algo que a gente consegue, sim, também com a nutrição, ir pensando. Então, eu não esqueço que essa mulher, ela também é uma mulher. Ela não é só mais mãe, só mãe. Ela também continua sendo uma mulher. E muitas vezes ela tem, sim, o seu gosto estético. Que ela tá incomodada, sim. Então, ali, logo depois do pós-parto, a gente já começa a pensar na nutrição voltada um pouco para a amamentação e para o emagrecimento. A gente tem que pensar, sim, que essa mulher tem o direito de querer o corpo dela de volta. Não pode ser a qualquer custo. A gente tem que lembrar que ela está mantendo um bebê vivo.
amamentando esse bebê. Então, a gente precisa pensar nos nutrientes que a gente vai dar para esse bebê, mas também nessa mulher, como mulher, que ela quer voltar ao corpo dela e que a gente pode, sim, trabalhar o emagrecimento no pós-parto. Quando você alinha expectativa com a sua paciente, como profissional de nutrição, qual é o prazo que você dá para ela? Isso varia muito, assim, já de como ela estava também antes da gestação. Se ela estava já com sobrepeso, quanto que ela engordou naquela gestação, se ela tem o hábito de atividade física ou não tem. São fatores que vão interferindo muito ali, tá? Então, mas é o que eu sempre falo, a gestação leva 9 meses. Você ficou 9 meses para chegar no corpo que você chegou. Não é em um mês que você vai voltar. Não tem como, até porque a gente não pode fazer de jeito nenhum algo radical que a gente vai comprometer a amamentação. A amamentação dá muita fome, né? Dá muita fome. Dá muita fome. Dá muita eu não fome. consegui emagrecer rapidamente porque eu sentia muita fome amamentando. A gente entra com estratégias para diminuir um pouco essa fome. Então, a gente entra com alimentos que sejam mais ricos em gordura, em proteína, que vão dar uma saciedade um pouco maior. Então, eu sempre entro com um volume um pouco maior de comida, com baixa caloria, para a gente poder... Porque eu sei que ela vai sentir muita fome. E a gente tem que alinhar com ela. Olha, é normal, você vai sentir muita fome. Então, vamos ter opções dentro de casa práticas, porque você vai sentir fome. Sim. Você vai ficar, às vezes, ali na madrugada inteira, você vai querer beliscar alguma coisa. Então, é ideal que você pense nisso antes. Você deixe... Muitas mulheres contratam pessoas para ir fazer marmita. Perfeito. Para deixar tudo congelado. Prontinho. Porque não vai ter condições ali no pós-parto dela ir para cozinha. Busque uma rede de apoio. Se possível, o ideal. Exato. E se não tem rede de apoio, busque profissionais que podem te oferecer um auxílio. E aí, eu queria que você desse um recado especial para essa câmera daqui, que é a sua câmera, para as mulheres que estão nos assistindo agora e desejam engravidar ou estão se preparando para a maternidade já. Qual, dentre tudo isso, todas as etapas que citamos aqui, qual que era um recado único que você daria para essa mulher? O recado que eu vou dar nem tem muito a ver com nutrição. Eu acho que o mais importante da maternidade que a gente tem que aprender, que tem que ser falado, é que a gente precisa se respeitar. Porque muitas vezes nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente precisa se amar. Eu falo, tira o chicote da mão, se abrace, se respeite, respeite seus limites, os seus desejos. Então, o mais importante que eu acho para uma mulher que quer engravidar é já saber que vão vir julgamentos, vão vir comentários, vão vir informações muitas vezes que não vão bater com o seu desejo. Então, se ame, se respeite, imponha o limite ao outro, dá até onde ele pode ir e procure uma rede de profissionais alinhada com os seus desejos para poder te acompanhar durante toda a gestação. Adorei. Perfeito. Não foi nem um recado da profissional de nutrição, isso foi um recado de mamãe. Mas é porque a gente acaba que agrega, né, Jaque? Assim, eu não consigo ser a nutricionista Letícia. Eu tenho toda a minha vida por trás que eu trago também para o meu consultório, para o meu atendimento. Como mulher, como mãe, como uma pessoa que passou pelo que passei com a amamentação. Então, isso tudo a gente agrega, a gente vai tornando mais humano, mais o atendimento mais diferenciado mesmo. Eu acho que eu vou agregando sempre. A Letícia me falou aqui no off, né? E até mostrou foto pra gente. Eu e a Dai, a gente ficou assim, ai meu Deus. Que ela teve uma experiência muito traumática com a amamentação. Ela tirou o bico do peito dela da boca da filha. Né? Foi. A minha filha, ela tinha uma pega totalmente errada. E eu não sabia identificar, muito menos como corrigir. Então eu só pegava, botava ela aqui e achava que ela sabia mamar. Né, que não precisava nenhuma intervenção minha. Eu achava que ela saberia perfeitamente o que ela tem que fazer. E aí, com isso, eu tive muita dificuldade. Comecei com uma fissura, foi virando machucado, até que um dia eu perdi o bico que foi para dentro da boquinha dela. E eu tirei com medo, né, dela engasgar. Exatamente. Então, eu abri, fiz para tirar com o dedo mesmo. E foi quando apareceu uma consultora de amamentação. E assim, o que eu sempre falo aqui, eu passei por isso, as mulheres não precisam passar. O que eu passei não é normal, não é esperado.
E não precisa acontecer, não espere acontecer isso. Se você não tem condições de contratar uma consultora de amamentação, vá num banco de leite. Normalmente, nos bancos de leite das cidades, tem atendimento gratuito. Então, assim, você busca orientação. Hoje em dia, na rede social, no YouTube, você consegue muita informação para te ajudar. E eu consegui vencer essa dor e esse momento. Muitas mulheres não vão conseguir e não são menos por causa disso, tá? Eu passei por isso, mas porque eu me cobrava muito amamentar. Eu me sentia na obrigação de amamentar. Então, por isso que eu suportei aquele momento ali. Depois, não. Depois eu quis. Eu brinco que eu gostei tanto que eu nem queria parar. Minha filha parou com quase 6 anos. Caramba! Então, eu falei assim, não, já que eu sofri tanto pra amamentar, agora também eu vou amamentar até não poder mais. Então, ela que parou com quase 6 anos. Ela que te largou. Ela que falou assim, mãe, cresci, né? Praticamente isso. Mas é porque na pandemia ela começou a sentir necessidade de socializar com pessoas fora da nossa casa. Então começou assim, ela durante a pandemia, sem escola, sem amiguinhos, sem nada, ela falou, mãe, eu vou dormir na casa da minha avó. Primeira vez. Aí eu, oi? Você vai o quê? Vou dormir na casa da minha avó. Eu falei, você tem certeza? Letícia? Taurina. Ai, apegada. E ela é sagitariana. Eu. Desapegada. Livre pro mundo. Pro mundo. Ela arrumou a mala dela, Jaque, e ela foi. Sem olhar pra trás. Mamãe, pode dormir. Eu vou dormir com a minha avó. E foi embora. Aí você se abraçou num pote de Nutella. Não, Taurina. Eu queria morrer. Eu fiquei olhando a noite inteira no celular. Não, ela vai me ligar. Ela vai ligar, ela vai começar a chorar. Ela não vai dormir. Lógico que ela não vai dormir. E assim começou o desmame. Ela se sentiu segura. Disse assim, olha, eu consigo dormir sem o peito da minha mãe. Que até então ela nunca tinha dormido. Ela pegava muito peito pra dormir. Ela foi dormir na minha mãe. Dias e dias depois, mamãe, eu vou dormir de novo na minha avó. E começou assim. Ela foi espaçando, até que um dia ela falou, mãe, eu agora sou moça, eu não vou mamar mais. Aí eu... Decidida. O quê? Não vou mamar mais. Acabou, tá? Hoje. Aí depois ela falava assim, azedou, mamãe. Azedou, tá estragada. Aí eu, tá. Aí eu sofri ali um pouquinho porque foi algo assim que ela, da noite pro dia, resolveu. Decidiu. Então, eu tive ali um pouquinho do excesso de leite para poder trabalhar, para não causar nenhum problema, né, do leite parado ali. Mas nada que eu não precisei nem de medicação nem nada, consegui intervir e resolver. E tá aí ela, há meses. Helena arrasou, sem decidida. Mamar. Agora eu queria que você desse um recado para os profissionais de nutrição que não sabiam que existia uma possibilidade de especialização como consultora de amamentação. Se alguém aqui ouviu essa conversa e gostou, o que você indica? Eu indico que busque uma formação. Porque hoje, assim, a gente não tem ainda uma regulamentação no Brasil sobre a profissão de consultoria de amamentação. Então, a gente não tem quantas horas são necessárias, como que funciona, o que um curso tem que ter. Então, o ideal é que busque uma boa formação. Porque pode ser que você receba uma formação de um dia. E que não agregue tanto, assim, a sua experiência, né, a sua profissão. Então, eu indico que busque um excelente curso para fazer uma formação e é igual nutrição. A gente nunca para de estudar. Nunca. Eu brinco que eu escolhi 2 profissões que eu não posso não estar me atualizando 24 horas por dia. Porque cada dia surge um novo assunto, uma nova... E a experiência e prática é a melhor escola. Sim. Então, assim, se puder, igual a que eu fiz, que tinha a prática, eu acho fundamental. Se não tiver... busque fazer voluntário. Então é muito comum... Você contrata estagiários? Não contrato. Mas eu indico que faça voluntário. Então busque... O que não faltam são mulheres que estão sofrendo para amamentar por falta de informação. Então depois que você fizer a formação, vai para a vida. Vai começar a trabalhar para poder realmente ganhando experiência. Porque faz muita diferença. A experiência do dia a dia... E eu, particularmente, tenho um grupo, inclusive, com várias consultoras, porque também pode acontecer de chegar um caso de algo que você não conhece. Então, a gente tem um grupo que a gente fala, gente, vocês já pegaram um caso que aconteceu isso, isso e isso? Então, essa troca entre profissionais também... É importante. Muito importante, com profissionais que têm uma experiência diferente da sua. Então, tem casos que eu não peguei ainda, mas, por exemplo, eu estava outro dia conversando com uma colega de profissão que ela tinha trabalhado uma mãe que não gerou o bebê. Ela foi mãe de... O neném dela foi de barriga de aluguel.
Então ela não gerou e ela queria muito amamentar. E eu, particularmente, nunca peguei um caso que eu precisei. Então, ela pegou, que ela conseguiu com um profissional e com uma orientação trabalhar essa mulher a amamentar. Ela conseguiu amamentar. Então, É mesmo? lógico que precisou de um acompanhamento médico também, porque ela fez uso de hormônio para conseguir. Mas era o sonho da vida dela amamentar e ela não gerou aquele bebê. Então, assim, sempre vão aparecendo casos que o ideal é que você sempre tenha uma troca, que você sempre se atualize, que você veja protocolos novos, faça novas formações. Então, o ideal é que sempre estude. Estuda. Bom, e para terminar o episódio de hoje, eu trouxe uma citação. Para quem não conhece, é uma série, eu falo que é obrigatória para quem gosta de drama, de família, de maternidade. A série se chama This Is Us. Eu amo. Sou viciada. E ela fala sobre vida real, fala sobre construção de si mesmo e do coletivo em volta do seu lar. E aí tem uma das frases que eu sou apaixonada lá, que é o seguinte: quando você é mãe, você consegue um lugar na primeira fila para o melhor espetáculo da cidade. Ver o crescimento dos seus filhos. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Eu, quando participo de cada passo da vida do meu filho, eu sou a primeira fileira e, como boa sagitariana, tô ali, eu levanto, eu aplaudo, ele morre de vergonha de mim. Que eu grito: vai, filho, parabéns! Não há nada mais brilhante para uma mãe do que ver o crescimento do seu filho para o mundo. Então, assim eu encerro esse episódio tão especial como o nosso primeiro episódio dessa temporada, em comemoração ao Dia da Mulher. Fico muito grata pela sua participação, Letícia. Eu tenho certeza que esse bate-papo ajudou muitas mulheres. E vou te pedir para você que é mulher, que está com uma gestante próxima, uma amiga, ou alguém que está tentando, encaminha esse vídeo, que eu tenho certeza que pode melhorar a vida dela. E deixa a sua rede social para quem ainda não te conhece. A gente também vai pôr aqui na tela. Tá, primeiro eu queria agradecer de novo, tá, Jaque? Foi um prazer estar aqui. Espero do fundo do coração ter agregado muito na vida das mulheres que estão ouvindo. A minha rede social, principalmente no Instagram, é @nutri.lechirol. Tá? Lá é mais fácil, você consegue acessar minhas outras redes sociais, meu site. Lá tem tudo, contato, WhatsApp. Tá? Eu sempre estou por lá passando bastante informação também. Eu faço bastante conteúdo, post. Então, é sempre sobre nutrição e amamentação. Perfeito. E para você que não tem ainda as nossas redes sociais, o @ do Papo com Nutri é @Papo com Nutri, tudo junto. E o meu pessoal é @jaque.vidal. Bom, ficamos por aqui. Na sexta-feira temos o De Bola com Nutri junto com a Letícia. Tô achando que eu vou fazer o De Bola vestida com esse aventalzinho aqui, com meu filho no colo, porque eu acho que eu fiquei um pouquinho animada para ter o segundo. E aí, quem sabe? Não, né, Dai? A gente não tem tempo, né, Dai? Momento perfeito não tem. Não existe. Não tem. Então, pessoal, para você que gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder na sexta-feira o De Bola com Nutri com Letícia Chirol. Até já!